Bom dia, mães, pais, você que tá aí do outro lado, você acabou de se conectar ao blog da Sal 86. Gente, hoje eu não vim trazer livro, hoje eu não vim trazer nenhuma atividade que eu faço com as crianças, eu vim falar do homeschooling. Então fica aí, eu quero saber a tua opinião, vamos trocar essa ideia dessa loucura que chama homeschooling no Brasil. Solta a vinheta. Oi mãe, hoje eu vim conversar com você, pedir pra você sair de dentro da sua bolha. É isso aí. Eu também me sinto responsável por essa bolha que a gente acaba tentando colocar os nossos filhos, né? E grande parte dos pais e mães no Brasil tentam fazer isso. Quando podem, quando conseguem, a gente tenta preservar os nossos filhos. Mas a gente pode fazer alguma coisa, sim, pelas outras crianças. Por que não? Jogar luz nesse tema, conversar sobre homeschooling. Gente, pelo amor de Deus, parece que o Brasil é um país de primeiro mundo, onde existe igualdade na educação, igualdade de infraestrutura, igualdade de internet, igualdade de possibilidades, quando na vida real, gente, não existe nada disso. A educação no Nordeste é uma, no Norte é outra, no Sudeste é outra. Então, a gente está falando de um assunto onde vai ser permitido retirar essas crianças do ambiente escolar, com a proposta do estudo em casa. Mães e pais, parem para pensar. A escola não é só para ensinar português, matemática. A escola, ela traz um aspecto pra gente de socialidade, de você ser um ser social. Você é um ser humano, você não é um indivíduo sozinho no mundo, você interage, você aprende a dividir, você aprende a compartilhar, você aprende a debater, a aceitar que a opinião do outro é diferente da sua e não tem problema. Brincar com pessoas completamente diferentes de você é dizer não ao preconceito, é trabalhar, é refletir, é se envolver, é criação de um ambiente onde você está criando ali uma sociedade, você está construindo uma comunidade, é um coletivo. Então, assim, pelo amor de Deus, qual é o grau de instrução da maioria dos brasileiros? A maioria das pessoas nem chegou a concluir ensino médio. Como que essas pessoas vão ensinar uma criança em casa? Às vezes não sabe nem como escrever direito. Como é que vai alfabetizar uma criança em casa? Mas aí existem algumas regras que a pessoa tem que ter ensino técnico, a pessoa não pode ter sido presa, ou enfim, um dos pais não pode ter. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Existiu um projeto que é o Bolsa Família, onde era uma regra a criança estar na escola. Defendam, sejam contra ou a favor do Bolsa Família. Eu não tô aqui para defender o projeto. Eu tô aqui para dizer, para pontuar que esse projeto fazia com que obrigava os pais a levarem os filhos para a escola. Se você não tiver um boletim, se você não tiver uma frequência, você vai perder o Bolsa Família, porque muito pai não quer levar o filho para a escola. Isso eu tô falando de uma condição normal, de uma condição típica. Tenho contato na internet com muitas mães atípicas, filhos dentro do autismo, síndrome de Down, TDAH. Gente, sofrem preconceito todos os dias. Não existe acolhimento nas escolas, não existe inclusão, os filhos passam poucas e boas, as mães choram todos os dias, os filhos estão sofrendo bullying, estão sofrendo de tudo. Mas existe uma lei que obriga todas as crianças a partir de 4 anos estarem matriculadas. E essas mães de crianças
autistas são obrigadas a colocar. E outras mães, muitas outras, relatam: gente, depois que meu filho foi para a escola, foi difícil, mas o meu filho junto com a escola, comigo em casa, com a família, trabalhando junto com a escola, essa questão social de estar com outras crianças, mesmo com as suas limitações, faz muita diferença. Mas eu entendo, é muito difícil. Essas mães relatam a extrema dificuldade, às vezes, para fazer até uma matrícula. Então, se sair uma lei que aprove o homeschooling, essas crianças autistas vão ficar dentro de casa, trancafiadas. Porque é isso que vai acontecer. Elas vão ser simplesmente retiradas do ambiente escolar. Vamos pensar, nos debruçar sobre esse assunto que é tão importante. Cadê a inclusão? Vamos pensar como um todo, como sociedade, entendeu? Nós precisamos nos unir. É na escola que você, muitas vezes, consegue uma refeição digna. Essa criança consegue uma refeição digna. Muitas vezes é um modelo de pessoa, porque você não tem um modelo bacana dentro de casa, como pai e mãe. Às vezes você sofre violência diária. Então você tem um professor, uma professora que vira um exemplo para você, que vira uma inspiração, que te instiga a ser melhor, que mostra que você pode sim ser uma pessoa melhor do que o fruto do seu meio, que você tem isso dentro de você. Eu tive uma professora de literatura que guardo com muito carinho no meu coração, que, claro, eu já gostava de ler, já gostava dos livros, mas colocou um tijolinho ali para construir aquela pessoa, construir aquele ser humano. Quantos professores fazem tanta diferença na nossa vida? A gente vai tirar isso tudo. A evasão escolar, tudo isso, as pessoas vão simplesmente desistir. Ou fraudar, porque no Brasil todo mundo frauda tudo, existe fraude para tudo, eles fazem isso. Então quem vai perder são as crianças. Essas crianças não têm voz, essas crianças não têm como se defender. Então a gente precisa falar sobre isso, não é colocar regra, que no Brasil não tem regra. É um país sem regra, são leis que não são cumpridas, aí você denuncia para o conselho tutelar, mas nada acontece. O que acontece com essa criança? Cadê a nossa geração? A geração do futuro. O Brasil é o país do futuro, um futuro que nunca chega, porque a educação nunca é o foco. Homeschooling não é a solução. A gente devia estar se debruçando sobre como melhorar a infraestrutura da escola, porque quantas vezes você vê no jornal escola que não tem cadeira para sentar, escola que não tem ar-condicionado, crianças, adolescentes passando mal de calor. Quem é que vai conseguir estudar com isso? Escola que está sendo corrupção, aí acaba a comida, aí não tem compra, e a criança fica ali, não tem mediador. A gente, para essas crianças autistas, essas crianças que precisam tem as suas limitações para o desenvolvimento, elas são capazes de desenvolver, mas a gente precisa dar as ferramentas certas para isso. Então, em vez de a gente estar falando de homeschooling, a gente devia estar falando que todas as escolas deviam ter mediadores, todas as escolas deveriam ser inclusivas. É isso que a gente devia estar falando nesse momento, neste ano de eleição. Não é de homeschooling, não são pais que querem preservar. Que isso, gente? Vamos viver como sociedade, todo mundo viveu na escola. Isso não existe. O meu filho não quer ir para a escola porque ele sofre bullying. Então vamos resolver o bullying. Entendeu? Vamos resolver. Não é tirando a criança da escola que você vai resolver o bullying. É na escola que eu aprendi a me defender. Foi na escola que eu aprendi que eu tenho que ter voz, que eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu posso. Foi muitos professores que seguraram na minha mão e falaram, você é capaz de fazer melhor do que isso que você está fazendo. Quantas vezes a gente chega na escola triste e bate um papo e tem uma aula super bacana e melhora o nosso astral? Quantos filmes, quantos livros eu descobri dentro da escola?
Pelo amor de Deus, a gente precisa colocar mais crianças dentro da escola e não o contrário. Tirar essas crianças da escola. A gente precisa trazer os pais para trabalhar em conjunto com a escola. Não é afastar a família da escola, botar um computador. Eu sou mãe, eu não estudei para ser professora. Você estudou engenharia, estudou direito, você já tem que ralar para dar o pão de cada dia, para pagar tudo. Agora você vai ter que alfabetizar o seu filho, porque agora eles vão aprovar o homeschooling. Vamos pensar sobre isso. O que nós queremos, nós precisamos melhorar o plano de carreira dos professores, melhorar as escolas, melhorar os projetos, dar mais incentivo, melhorar o salário. É isso que a gente tem que falar. É melhorar a escola e não acabar com a escola. Então, por favor, diga não ao homeschooling. Vou tentar colocar aqui uma enquete para você votar e ajudar com que mais pessoas falem sobre homeschooling. Então, se você conhece alguém que trabalha no meio, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Vamos compartilhar esse conteúdo, porque é muito importante para os meus filhos e para os seus filhos também. Beijo da Sá!